pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês nos pedem muito, que é sobre os trâmites da documentação, quanto que a gente gastou e tudo mais. Isso aí, hoje a gente vai explicar tudo que a gente fez e todos os gastos, a gente vai poder falar tudo o que vocês estão sempre pedindo e te dar essas informações todas de graça, sem pedir nada em troca. Exato, não é isso. Então, antes de tudo, a gente quer explicar para vocês que a gente fez tudo isso com planejamento financeiro. A gente não decidiu do nada, né, para isso acontecer. A gente decidiu ali em meados de setembro que a gente queria migrar. E aí a gente colocou a nossa casa, né, o nosso apartamento. A produção aumentou a luz. E tá gravando já. Tem a vantagem de gravar fora, né, mas tem... Antes de tudo, a gente quer explicar para vocês que a gente teve um planejamento financeiro para vir, né? A gente decidiu vir para o Paraguai para conhecer e dar ali entrada na migração. Mais ou menos em setembro a gente decidiu fazer isso. Mais ou menos ali em outubro a gente conseguiu vender o nosso apartamento porque a gente precisava de um valor, né, para pagar a documentação, dar entrada ali na documentação. E no futuro a gente precisaria de um valor para recomeçar. Exatamente. Esse valor que a gente levantou com a venda do nosso apartamento e da nossa moto, a gente conseguiu pagar a documentação, pagar o nosso começo aqui, por um valor que nos ajudou grandemente, porque a gente já tinha trocado de emprego no Brasil há pouco tempo, então não tinha muito o que pegar com a empresa. E aí a gente precisava migrar logo, porque a gente queria aproveitar as maiores oportunidades que a gente poderia ter aqui no começo. Exatamente, a gente queria vir para trabalhar no país, então a gente tentou agilizar da melhor maneira possível. E depois que vendemos o apartamento, a gente comprou ali as passagens e as hospedagens ali para novembro, né? Fomos de avião, né, para a Cidade do Leste. Para quem não sabe, a gente está aqui em Assunção, por isso que eu falei que fomos. Então a gente atravessou ali a ponte, né? Porque Cidade do Leste, o aeroporto não é tão bom, então a gente preferiu descer em Foz. Então a gente desceu ali no aeroporto de Foz, porque no aeroporto de Foz era mais barato. Então a gente comprou ali a passagem e decidimos ficar ali na hospedagem em Foz, né? Descemos no aeroporto de Foz. E tudo isso que a gente fez, a gente teve um planejamento financeiro que daqui a pouco a gente vai falar os valores para vocês. A gente viu a questão de a nossa alimentação. É algo que é bom você levar em consideração, já ter mais ou menos uma ideia de quanto você vai gastar para cada almoço, para cada refeição, jantar, ali pro café da manhã, pro almoço, pro lanche, pro jantar. E a gente fez as nossas abdicações também, tá, gente? Deixando bem claro que a gente não veio pro Paraguai para fazer a documentação e veio luxar, não. A gente veio conhecer o país para dar entrada ali na documentação. E a gente tinha ali a grana para alimentação, mas às vezes a gente comia algo simples ali porque já tinha cozinha ali no Airbnb que a gente estava na hospedagem, então a gente fazia ali uma comida, às vezes até miojo. Então assim, para você conseguir ali migrar, vai ter momentos dali que você vai ter que abdicar de algumas coisas para você conseguir chegar no seu resultado. Com certeza. Cada economia que você faz, cada real que você consegue evitar de gastar, já vai fazer a diferença. Você pode ter certeza disso. Exatamente. Então, deixando bem claro que a gente veio conhecer, a gente conheceu a Cidade do Leste, a gente nunca tinha vindo no Paraguai, né, para vocês saberem, né, um pouco mais da nossa história. E a gente, em primeiro momento ali, já gostou de Cidade do Leste, fizemos ali a documentação em novembro e voltamos para o Brasil, né? Voltamos para o Brasil e teve um gasto, né? Você tem que ter a documentação. A gente teve uma assessoria, né? Deixando claro para vocês, a gente não fez sozinhos. Então, assim, se você consegue fazer sozinho essa documentação, faça, não tem problema algum.
vai de acordo com o seu tempo. No nosso caso, a gente tinha um pouco mais de pressa porque a gente precisava da cédula paraguaia para trabalhar. Então a gente se esforçou para isso, né, amor? Exatamente. Porque a gente conseguiu levantar um dinheiro, mas não o suficiente para a gente ficar vários meses só vivendo a partir daquele dinheiro. Então a gente precisava de trabalhos o mais rápido possível. Então a gente veio em novembro para começar a documentação, fez a documentação, pegou a primeira parte da documentação em dezembro, voltou em janeiro, fez a segunda parte da documentação e pegou em fevereiro. E aí a partir daí a gente já começou a trabalhar. Então a gente conseguiu pegar lá rapidamente por causa da assessoria, né? A ajuda, você evita de fazer viagens perdidas, vamos dizer assim. Se você errar um prazo, você Vai perdeu uma viagem. Mais, Se você não está com a documentação certinha, você vai ter que gastar mais. Então a gente preferiu gastar mais dinheiro para economizar tempo, né? Que tempo é fundamental. Exatamente. E aí, como a gente falou para vocês, em novembro a gente só foi para a Cidade do Leste para fazer a documentação, voltamos para o Brasil. E em janeiro a gente foi novamente para a Cidade do Leste para finalizar a documentação com a assessoria. E de lá a gente pegou ali um ônibus, né, da Frota Nossa Senhora de Assunção para vir para Assunção. Então a gente está para conhecer a Assunção. Isso, exatamente. Aí a gente pegou um Airbnb lá também. Oi, gente. Agora você começa, continua o que você ia falar. A gente chegando aqui em Assunção, a gente já tinha um Airbnb. A gente pegou um Airbnb perto da parte histórica. E aí a gente, né, ficando um tempo em Assunção, a gente conheceu mais a cultura, conheceu a cidade que a gente estava planejando, que a gente planejou e que queria morar e já está morando. Então foi fundamental essa primeira vinda, porque a gente conhecia já, né, Cidade do Leste, mas a Assunção fica bem longe de lá, então são outros costumes, tem a cultura que também é diferente, então tem suas diferenças e foram boas diferenças. A gente gostou bastante daqui e ficou muito feliz de já ter escolhido bem, mesmo sem ter vindo. E a gente aproveitou bastante para a localidade, para conhecer. A gente aproveitou dessa viagem para fazer a documentação, para conhecer o país, para praticar o espanhol, porque muitas das vezes a gente pensa, meu Deus, como é que é lá, como é que é, né? Então, nessa viagem que você for fazer a sua documentação, você aproveita, né, para falar com os locais em espanhol, e treinando ali o seu espanhol, praticando. E ao mesmo tempo conhecendo e deixando claro que por que a gente foi em Cidade do Leste, depois foi em Assunção, porque a gente queria fazer com a assessoria em Cidade do Leste, mas a gente não tinha certeza se a gente ia morar em Cidade do Leste. É legal para você fazer compra e tudo mais, mas a gente não gostou muito porque era muito agitado. Lembrava inclusive uma cidade lá de Brasília, que a gente é de Brasília, né? Então a gente veio da capital do Brasil para a capital do Paraguai, que era algo mais parecido. E a gente gosta de lugares que não sejam tão agitados e também ter um pouquinho de calma, assim, mesmo com os dois, sabe? Então a gente não cogitou a encarnação, né? Deixando claro que muitos vão querer perguntar, a encarnação a gente não cogitou, porque pra gente encarnação, pra gente que vai trabalhar não compensa, principalmente pra minha área e pra área do meu esposo, que a gente tem experiência. E pra gente encarnação é pra passear, inclusive futuramente a gente quer conhecer e tudo mais, e nas férias, mas pra trabalhar as melhores cidades mesmo, que tem, né, mais oportunidades é a Cidade do Leste e Assunção. Então a gente se apaixonou por Assunção, gostamos muito da vibe, do jeito que a gente queria, assim, Brasília, da onde a gente vem, né, ali da capital, tem muitas coisas, mas não tem tanto. E a gente comparou assim um pouco, né, Assunção um pouco com São Paulo, né, porque tem de tudo, tem restaurantes de todas as culinárias possíveis. Então eu já fui em São Paulo, mas por ainda não, mas eu achei muito parecida. A questão do centro histórico ali parece um pouco com a questão histórica de São Paulo, mas gente, falando do lugar, tá? Deixando bem claro pra vocês que aqui é outro país, é outra cultura, é outro idioma, né? Ali, quem vive em Cidade do Leste
às vezes, para facilitar, né? Às vezes não sabe falar tanto em espanhol e prefere falar o português. Às vezes, para você é melhor ir Cidade do Leste para isso, até você se adaptar. Mas a gente não, a gente queria viver mesmo o Paraguai. A gente queria vir para Assunção, falar espanhol e se integrar mesmo na comunidade e poder viver o melhor do Paraguai. Então, que a gente ama a comunidade aqui, a gente ama a cultura e a gente se sentiu em casa, assim, bem acolhidos mesmo, porque os paraguaios são muito amáveis. Então agora sobre a parte dos gastos que a gente teve, em novembro a gente foi para Foz do Iguaçu, aí lá a gente deu essa parada lá porque fomos de avião, então o aeroporto de Foz do Iguaçu tinha voo direto já de Brasília, então compensava bastante a gente poder descer lá e também aproveitamos para conhecer também Foz, porque a gente ainda não conhecia, e também ficamos um período também em Cidade do Leste. Essas hospedagens, esses voos e a documentação, nessa época a gente gastou R$21 mil. Nessa época a gente acabou gastando um pouquinho mais, porque na época o dólar estava muito em alta e o real estava em baixa já. E a gente ficou quantos dias lá? A gente ficou lá 8 dias. 8 dias já foi mais que suficiente para agilizar a documentação e para conhecer mesmo também. A gente realmente, 8 dias, sendo sincero, acabou até sendo muito, acabou até sobrando. Dá para você fazer bastante coisa, e eu acho que em 4, 5 dias acho que você já consegue resolver a questão da documentação. Sim, é porque a gente quis conhecer mais ali, um pouco mais, para ter certeza se realmente a gente ia morar lá mesmo, se não. Era a primeira vez que a gente estava lá, gente. Não, a gente nunca tinha ido fazer compras, como muitos brasileiros fazem, a gente nunca tinha ido, então era novidade. Então a gente pegou essa quantidade de dias de acordo com o nosso planejamento, deixando bem claro também, gente, porque a gente fez de acordo com o nosso bolso. Então isso vai de cada um para cada um. Exatamente, isso varia bastante. E também a outra variação que a gente também teve foi a nossa segunda vinda, que a gente voltou para a Cidade do Leste. Foi em janeiro, né? Em janeiro que a gente voltou para a Cidade do Leste para fazer a segunda parte da documentação, como a gente tinha dito anteriormente. E nessa segunda parte da documentação, a gente aproveitou para vir também em Assunção. Então, nesse período, que foi um período maior, a gente dessa vez ficou 12 dias. Aqui, esses 12 dias foi totalmente no Paraguai mesmo. A gente já desceu do aeroporto de Foz, já foi direto para a Cidade do Leste, ficou no Airbnb. Do Airbnb a gente pegou um ônibus de Nossa Senhora da Assunção e já veio aqui para Assunção e já ficou também no Airbnb aqui também. Então, esse tempo a gente foi 12 dias e a gente gastou 5 mil, 6 mil reais, que aí foi todo que era mais só transporte, comida e hospedagem. Então a gente já não precisava gastar tanto, que a gente deixa a documentação paga já para não precisar trazer tanto dinheiro na segunda vinda também. Exatamente, deixando claro, gente, que nessa época a gente usou o cartão da Nômade, porque como é um cartão internacional, pra gente compensou mais e a gente fez tudo para economizar, porque não tinha como a gente vir de carro, né, gente, porque a gente é de Brasília, então é muito longe, a gente só queria vir mesmo já de vez de migrar, já com a documentação tudo certinho de carro para economizar. Mas pra gente vir ver a documentação, a gente preferiu vir de avião, porque de ônibus na época ainda estava mais caro do que avião.
Então a gente fez de tudo para economizar e de Assunção a gente pegou um voo, né, no aeroporto de Assunção para o Brasil, para voltar para Brasília mesmo, onde a gente morava, né? Então os voos ali de Assunção para o Brasil são mais baratos, né? Então não compensava a gente voltar para Foz para depois voltar. Então a gente já aproveitou uma promoção e já voltamos. E foi mais ou menos esse gasto que a gente teve, a sua particularidade. Cada um vai gastar diferente. A gente está trazendo aqui para vocês dúvidas que vocês pediram para a gente, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa abertura, porque é algo muito íntimo, né, gente? Planejamento financeiro, deixando bem claro para vocês, não é você pegar uma grana ali que você vendeu o apartamento, que a gente vendeu o apartamento e a moto, e torar e gastar ele todo. Não é assim. Você tem que planejar. E como é que a gente fazia esse planejamento? A gente tinha ali um bloco de notas compartilhado, eu e meu esposo, e a gente colocava ali quanto que a gente vai gastar com bibi, quanto que a gente vai gastar de alimentação, quanto que a gente vai gastar com a documentação. Nossa, Thalita, vocês eram tão metódicos assim? Sim, planejamento financeiro é isso, gente. Se vocês querem se planejar de uma forma que vocês não gastem tanto e de uma forma que dê certo, tem que ter planejamento financeiro. É a chave da imigração. Para você emigrar, tem que ter planejamento financeiro. Isso, e no final, esse próprio bloco que você tem vai servir como guia para quando você já estiver no lugar que você viajou, para você conseguir se controlar lá, porque lá vai estar já especificado o valor que você tem para cada dia. Porque se você deixar solto, gasta mais do que o normal, gente. Ah, porque eu quero conhecer tal shopping, ah, porque eu quero fazer compra. Deixando bem claro que quando a gente veio pra Cidade do Leste, a gente não veio fazer compra. A gente só conheceu alguns restaurantes, algumas coisas assim, porque a gente, né, tava com a grana ali que a gente podia gastar. Então a gente fez planejamento de acordo com o nosso bolso. Então vai de cada um, né? Se você acha que vai compensar gastar e depois deixar Deus dará, tudo bem, mas a gente não, a gente vive hoje, claro, mas a gente pensa no futuro. A gente sabia que a gente ia precisar dessa grana né, o restante dessa grana para recomeçar no país até conseguir um emprego. E a gente estava esperando a documentação ficar pronta, né, pra gente vir. Então a gente fez tudo o que a gente podia e assim deu certo. E deixando bem claro para vocês, gente, que sair da zona de conforto não é fácil. Muita gente vai romantizar, muita gente vai falar que o Paraguai é perfeito. O Paraguai não é perfeito, gente. Qualquer país não existe perfeição. A gente, para ali recomeçar do zero, a gente teve que sair da nossa zona de conforto, teve que abdicar de muitas coisas. A gente estava com uma vida boa no Brasil, a gente não estava passando necessidade, deixando bem claro para vocês, mas a gente queria melhorar. A gente é um casal novo, jovem, tem toda a vida pela frente e a gente queria melhorar a nossa condição financeira. E no Brasil, né, infelizmente, como todo mundo sabe, os impostos estavam muito altos e a gente queria uma qualidade de vida melhor, gente, poder ir no mercado, comprar ali as coisas que você gosta. Às vezes no Brasil a gente até tinha condição de comprar, mas mas essa marca que tá mais cara, vamos pegar essa outra. Então assim, é muito ruim viver assim. Ah, Thalita, mas também vocês luxam aí? Não, a gente não luxa. Deixando bem claro pra vocês que a gente vive muito bem aqui. Bem melhor do que quando a gente estava no Brasil. Mas para que isso acontecesse, a gente teve que sair da nossa zona de conforto. Lembrando que a gente estava indo para outro país, é outra cultura, outro idioma e você tem que se adaptar. Então, é o segredo de tudo. Saia da sua zona de conforto e tente se adaptar ao novo país. Esqueça o Brasil. Ah, Thalita, mas como assim? Vocês não são brasileiros? Vocês não são orgulhosos de ser brasileiros? Somos sempre orgulhosos de ser brasileiros, mas a gente está em um novo país, gente. Não é o país que tem que se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar ao novo país, né, amor? Exatamente. Aqui a gente botou na nossa cabeça, a partir do momento que a gente pensou em começar a migrar, em realmente se adaptar à cultura. Não dá pra você chegar aqui com os costumes que você tinha, né, no país que você vivia, porque você tem que sempre ter aquela cabeça de sim, eu sou um imigrante, sim, sou eu que estou chegando. Então, para você ser bem recebido, para você melhorar a aceitação, para que as pessoas gostem de você, você tem que respeitar, você tem que ser amável, você tem que
querer viver aquela realidade e não adaptar, não querer que as pessoas aceitem os seus costumes. Você tem que tentar ser a sua melhor versão. E isso é algo que você tem que fazer, principalmente enquanto você é novo, enquanto você tem tempo, enquanto você tem saúde, porque, sinceramente, a imigração precisa de tudo isso. Não é fácil, gente, não é fácil. Mexe com o seu psicológico, vai mexer com o seu psicológico, você tá deixando as suas raízes, você tá deixando o seu país, que você nasceu, criou, foi, né? Passou toda a sua vida ali para viver uma nova realidade. Você vai estar longe da sua família, você vai estar longe dos seus amigos, né? Aqui eu só tenho meu esposo só tem a mim. Ah, Thalita, vocês foram para o Paraguai e não conheciam ninguém? Não, a gente não conhecia ninguém, gente. Então, para deixar claro para vocês que todo mundo consegue, basta ter força de vontade. Sim, você tem que ter um querer muito grande e você tem que realmente dar tudo de si. Sem querer ser coitadinho, sem querer que o pessoal fique tendo dó de você, que te ajude. Não, você tem que correr atrás. Correr atrás, ser independente. Você tem que, vamos dizer, botar quente, como o brasileiro fala, né? Tem que dar tudo de si. Exatamente. Inclusive, a gente pode trazer alguns vídeos falando um pouco mais sobre isso. Se vocês querem algum tema diferente, alguma coisa assim, nossa, esse assunto eu preciso que eles abordem, pode mandar aqui pra gente nos comentários, gente, que vai ser um prazer a gente abordar pra vocês. A gente tá tentando trazer pro nosso canal a nossa experiência, sem romantizar, mostrando mesmo a nossa vida real. Exatamente. Então, sempre vai ter conteúdo aqui pra vocês. Vocês são mais que bem-vindos. Quem se inscreveu ainda, se inscreve, comenta e compartilha. Ajuda aí a gente a crescer mais e ver aí os outros vídeos e aguarde para o próximo. É isso, gente. Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.